Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12 horas, 2 minutos. Boa tarde. Eu quero iniciar o programa de hoje, dessa segunda-feira, Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro, parabenizando todos os servidores pelo dia merecidamente comemorado. Merecidamente, realmente, a homenagem é válida. E também agradecer ao companheiro Arthur Mário, ao nosso diretor de jornalismo, e toda a equipe de jornalismo da Rádio Hora, que não mediram esforços, a equipe não mediu esforços para cobrir nosso período aí de restabelecimento da semana passada, em virtude de uma virose braba mesmo, daquelas de derrubar. Então, muito obrigado, Arthur, obrigado a todos da equipe de jornalismo da Rádio Hora. Dizem que eu mudei, eu mudei só porque agora eu não paro de me desenvolver, de estudar, de buscar novas informações para transformá-las em conhecimento. Dizem que eu mudei só porque eu penso mais no meu futuro, porque eu me dedico para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Eu parei de falar de futilidade, sabe aquele tipo de assunto que não leva a lugar nenhum? Falar mal dos outros, falar de futilidades, novelas. Eu gosto de fofocar sobre a vida alheia. Eu vejo reclamações cotidianas como vitimismo. Para que a gente vai reclamar, E eu me afasto de pessoas e comentários negativos. Eu evito. Eu quero pessoas que falem de projetos, que falem de sonhos, de realizações. Realmente eu mudei. Eu percebi que seguir a boiada não está com nada, não me leva a lugar nenhum. Eu mudei e vou continuar mudando em frente, sempre com Deus no comando. 12 horas, 4 minutos, a equipe de jornalismo da Rádio Hora, até às 13 horas, levando a notícia para você aqui na Rádio Hora. Marco Antônio Marrom, operando áudio, Márcio Pena, operador de vídeo, a produção de jornalismo de Rafaela Moreira e Alex Nantes, a direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção-geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, na apresentação. Eu cumprimento a todos em nome desta equipe que leva o melhor da notícia com credibilidade para você aqui na Rádio Hora. Vamos juntos até às 13 horas. 12h05. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje a situação está feia, nas duas fronteiras, complicada, já não desde hoje. Hoje começou a ficar feia lá em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Ali na Bolívia, resultado da eleição do Evo Morales, pessoal na bronca, revoltado, achando que houve fraude, não querendo uma parcela da população, e grande, porque está movimentando o país todo, revoltado com a reeleição de Evo Morales. Em função disso, a fronteira ali de Corumbá e Quijarro está interditada já há alguns dias. Pessoal só passam a pé, ninguém passa de carro. Se quer atravessar para a Bolívia, quem vem da Bolívia só atravessa a pé. O carro está interditado. E já está sendo prejudicado, já está faltando comida, já está faltando alguns produtos básicos lá na Bolívia. Principalmente quem depende do fornecimento, do abastecimento do Brasil, aquela região de Corumbá que vende bastante para a Bolívia. E lá em Pedro Juan Cabaleiro, policiais foram presos hoje pela manhã. Eles recebiam entre 250 e até 850 reais para proteger traficantes. E o promotor disse que são 21 policiais acusados de proteger bandido brasileiro. 20 foram presos hoje. Já estava preso. Isso aí eu analiso
como resultado daquela reunião que o ministro da Justiça aqui do Brasil, Sérgio Moro, fez com o pessoal da Argentina e o pessoal do Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro. Foi um dia que ele esteve aqui no Brasil, recentemente, aqui em Mato Grosso do Sul, para reunir com o ministro da Justiça do Paraguai e da Argentina lá na fronteira. Só que estava chovendo muito, ele teve que descer, o avião teve que fazer um pouso em Dourados. Aí ele se dirigiu até Pedro Juan e conversou com o ministro da Justiça lá do Paraguai. E essa operação de hoje, com certeza, já é resultado dessa ação. O Ministério Público lá do Paraguai prenderam hoje acusados de receber entre 300 mil e 1 milhão de guaranis para dar proteção ao narcotraficante brasileiro Levi Adriane Felício. E convertidos em real, esses valores representam entre 250 e 850 reais. A notícia do Campo Grande News, um dos coordenadores da operação feita lá no Paraguai, o promotor Hugo Volpe, não teve a participação da polícia brasileira, apenas da polícia paraguaia, apenas de autoridades, aliás, lá do Paraguai, com o Ministério Público e o promotor Hugo Volpe. Não detalhou se o pagamento era mensal, se foi uma cota única. Ele apenas afirmou que foram 21 policiais presos, sendo que um já estava preso. E 20 foram presos nesta segunda-feira, hoje pela manhã, ali na fronteira do Paraguai, Brasil, Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Eles foram chamados para uma suposta reunião na sede regional da Polícia Nacional em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã. E quando eles chegaram lá, eles foram presos. Levi Felício pagava os policiais para não ser preso, para receber informações sobre o movimento da Polícia Especializada e do Ministério Público e para proteção aos cultivos de maconha perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. Conforme a investigação coordenada pelo Ministério Público do Paraguai, Levi Felício pagava os policiais para não ser preso. A operação de hoje cumpriu mandados em Pedro Juan Cabaleiro, em Concepción, Santa Rosa del Aguaray, Caguaçu, Ciudad del Este e na capital Asunción. 8 promotores coordenam as investigações, apoiadas por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas. Em entrevista à Rádio ABC Cardinal, o ministro-chefe da SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, Arnaldo Diuzio, disse que durante as investigações para a prisão de Levi Felício, que foi ocorrida no dia 14 agora deste mês, foram identificadas comunicações entre o traficante e os policiais presos hoje pela manhã. Portanto, a situação pegando fogo lá em Ponta Porã, com a prisão desses policiais que davam proteção ao narcotráfico. Também tráfico de armas, de drogas, a tudo, né, que vendiam drogas para o PCC e para o Comando Vermelho. Portanto, a polícia, o Ministério Público, a Justiça do país vizinho já agindo. Esperamos que a Argentina também, nessa eleição aí ontem, eleição que não agradou o presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. São 12 horas 10 minutos. Vamos dar um giro pela redação, vamos ver agora as novidades. Rafa, boa tarde. Obrigado a você também pelo apoio aí na minha ausência na semana passada, em função de uma recuperação de uma virose bem violenta mesmo, tá bom? Eu já agradeci no início e agora agradecendo aqui para você. Que isso, Gino. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Hora. É muito bom ter você de volta. Obrigado. E se precisar, tamo aí. Eu vim trazer a informação de que a UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, prorrogou o prazo de inscrições e os interessados têm mais uma chance para participar do concurso público que eles estão oferecendo, Gino. Há oportunidades para candidatos de nível superior e médio. Ao todo, são 20 vagas para Campo Grande e Dourados. Os salários podem chegar a mais de R$6.000.
Para candidatos de nível médio, as vagas são para auxiliar técnico em eletrônica, auxiliar técnico em instrumentação, auxiliar técnico em mecânica e auxiliar de biblioteca. Para nível superior, as vagas são para assistente social, bibliotecário, psicólogo, revisor e secretário acadêmico. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em turnos diurno e noturno, inclusive aos sábados, de acordo com a necessidade da UEMS. As inscrições já estão abertas e serão feitas pelo site da empresa organizadora do concurso, que é a FAPEMES. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 143,00 para nível médio e R$ 238,00 para nível superior. Gino, é bom, uma né? Geração de pois emprego que... Beleza, na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Que bom, parabéns. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Então vamos lá, 12 horas 12 minutos. Como eu disse, o Bolsonaro, presidente do Brasil, ele afirmou hoje pela manhã que lamenta a eleição de Alberto Fernandes na Argentina e que não irá parabenizar o novo presidente lá do país. Ele disse que lamenta, ele não tem bola de cristal, mas acha que a Argentina escolheu mal. Declaração do brasileiro presidente Jair Bolsonaro lá nos Emirados Árabes, onde estava desde sábado. Portanto, não parabenizá-lo. Eles vão se indispor, esperar o tempo para ver o que vai acontecer, porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e aí vai ter que ver qual linha ele vai adotar, disse o presidente Bolsonaro. Com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice na chapa, Alberto Fernandes derrotou o atual presidente Maurício Macri. O resultado previsto ainda nas prévias eleitorais de agosto. A diferença não foi lá essas coisas não. 97,4% das urnas apuradas, Fernandes tinha 48,02% dos votos e Macri 40,46%. Ainda de acordo com Bolsonaro, Fernandes e Kirchner venceram as eleições porque as reformas propostas por Macri não deram resultado. E agora o povo botou no poder quem colocou a Argentina no buraco lá atrás, disse o presidente brasileiro, que irá concluir na quinta-feira uma viagem de 2 semanas pela Ásia e pelo Oriente Médio. São 12 horas 14 minutos, 12h14. Vamos dar um giro pelo agronegócio com o nosso repórter Humberto Ferretti. O rendimento da pecuária aumenta, Brasil vai exportar mais para a China e o preço da soja volta a subir. Humberto Ferretti tem os detalhes. O rendimento da pecuária de corte no Brasil aumentou e chegou a uma média de quase 250 quilos de carcaça por animal, seja boi, vaca, novilho ou novilha. Os dados do IBGE são referentes ao segundo trimestre, ou seja, os meses de abril, maio e junho. E a produtividade foi recorde para o período. Sem falar que são 3 quilos a mais por cabeça na comparação com os primeiros meses deste ano. A notícia é boa no momento em que as exportações de carne, no geral, e podem aumentar no que depender dos negócios com a China. O Ministério da Agricultura anunciou que novos frigoríficos serão habilitados para vender para o país asiático que vive um surto de peste suína africana. Os chineses ainda devem abrir o mercado para o melão produzido por aqui. Por outro lado, poderão vender pera para o Brasil. E o preço da soja subiu quase 2% em outubro para perto de R$ 90 a saca em Paranaguá, no Paraná. Os números foram divulgados pela Scott Consultoria. Uma das causas do aumento seria o avanço das exportações, que derrubou a oferta. O governo informa que a média diária de embarques de soja do começo do mês para cá avançou cerca de 5% e passou de 220 mil toneladas. Giro Notícias. São 12 horas 16 minutos, 12h16. Televisão brasileira em luto com a morte do diretor e ator Jorge Fernando na noite de ontem.
em função de um aneurisma cerebral que estourou. Ele já tinha sofrido um AVC em 2016 e realmente uma passagem marcante pela televisão, com muitos trabalhos de sucesso, e ontem à noite ele não resistiu, deu entrada no final da tarde no hospital em Copacabana e o aneurisma estourou e ele veio a falecer. 12h17, recebo com muito prazer a presença aqui, estou recebendo a visita do secretário de Saúde Pública aqui de Campo Grande, Dr. José Mauro Filho. Boa tarde, Dr. José Mauro, obrigado pela presença aqui no Giro Notícias. Boa tarde, Gino, a teus ouvintes da Rádio Hora. É um prazer estar aqui pela segunda vez, né? E a oportunidade de me comunicar com a população e também parabenizar você, flamenguista, né? Nós flamenguistas. A nós todos flamenguistas. Pelo desempenho do nosso time. Ontem foi 1-0 só, né? Sei que você é filho de Corumbá. Filho de Corumbá, Cidade Branca. Campo Grande é formado por imigrantes, né? Tem uma curiosidade, doutor José Mauro, que lá tem 110 mil habitantes. Estamos aguardando o censo do ano que vem. E só em Campo Grande tem 48 mil, quase 50 mil corumbaenses que residem aqui. É muito grande. Eu saí muito cedo de Corumbá, fui em busca de estudos, fui para Araçatuba, depois Rio de Janeiro, e depois entrei no Banco do Brasil, dei um giro também pelo Brasil, e volto sempre a Corumbá a passeio. Tenho familiares que residem lá. E descobri essa curiosidade do Dr. Miquimba, que é médico aqui em Campo Grande, também comentarista aqui da Rádio Hora, e ele confirma, a gente sabe disso, quase 50 mil corumbaenses residindo aqui em Campo Grande, em busca de emprego, em busca de estudo, em busca de novos horizontes. Né? Que se fizeram suas vidas aqui, né? Assim como Corumbá, eu sou de Coxim, né, na região norte. E teve uma ligação muito forte, Coxim e Corumbá. Na época da Rota das Monções, né? Era uma linha comercial do nosso estado, importante para o desenvolvimento, que hoje estamos aqui hoje com um estado novo, né? Que 42 anos. 42 anos, dia 11 de outubro, comemoramos aqui. Todos nós fazendo a história e tentando contribuir, de certa forma, com o futuro da nossa cidade, né? São 12h19, estou conversando com o secretário de Saúde de Campo Grande, Dr. José Mauro Filho. Começando pela campanha contra o sarampo. Nós recebemos hoje o resultado da campanha, desde que foi lançada, entre os dias 7 e 25 de outubro, foi lançado com a presença do ministro Mandetta aqui em Campo Grande, né, secretário? Isso, ele fez o lançamento aqui simultaneamente Sucesso em outras cidades. A campanha. Mais de 3 mil crianças foram imunizadas durante esse período. Isso, Campo Grande sempre teve uma cobertura vacinal muito boa, né? E nessa campanha especificamente, nós estamos com 114% de cobertura. O Ministério da Saúde preconiza 95%, mas isso nos serve para também não nos alertarmos, né, e não abaixar a guarda. Né? Como aconteceu com a poliomielite. Exatamente. Foi considerada erradicada, Exatamente. O Rotary teve uma participação muito grande na campanha, em nível mundial, e de repente... Isso, o Rotary é um grande parceiro dessa Nessa campanha. Nessa aqui também, para sucesso sarampo, né? Exatamente. E assim, o sarampo é uma doença que se dissemina muito rápido e é letal. É uma doença letal. Leva a óbito. Matou 13 pessoas no país até o momento, né, sendo que a metade são dessa faixa etária que estão sendo vacinadas hoje. E nessa primeira fase da campanha, que é crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Isso. Esse menos de 5 anos, quem tem 5 anos tem que vacinar ou não há necessidade? Então, ele fala 5 anos incompletos, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essa é a faixa. Completou 5 anos, não tem necessidade. Não. Porque foi a faixa etária que ficou sem o período da doença, e são pessoas que não nascem com dentro desse foco, desse escopo de doenças, porque o sarampo ele voltou, na verdade. Muitas vezes, até mesmo muitos médicos não aprenderam a diagnosticar o sarampo pelo fato de ter ficado... Nunca tiveram experiência. Isso. Só que começou em 2016 com a imigração dos venezuelanos. Então entrou
pelo norte do país e veio ganhando, principalmente São Paulo, onde tinha baixa cobertura vacinal, por isso que lá hoje a metade desses óbitos foram registrados em São Paulo. Isso. Em Campo Grande teve um caso, né, de óbito confirmado. Aqui em Campo Grande? Não, caso confirmado. Nós tivemos 13 casos, onde a metade foram 13 casos notificados, que estão ainda em análise, 13 casos descartados e um caso confirmado. Foram 27 casos. E esse caso foi justamente uma criança que foi a São Paulo e voltou com sintomas, e foi feito um trabalho de bloqueio no hospital, que era um hospital privado, onde vacinaram mais de 600 pessoas pela vigilância sanitária. E foi um trabalho de contenção para que essa doença não se disseminasse em Campo Grande. E ela é transmitida, qual a forma? Ela tem uma disseminação aérea muito fácil. Aérea. Isso, então, muito ambiente fácil. Onde... Espirro, qualquer situação aqui de contato, a transmissão, ela é muito fácil, a transmissão do sarampo. Então, por isso que se tem uma agressividade muito grande dessa doença. Nova York, por exemplo, sofreu muito com os casos de sarampo. São Paulo, onde tem concentração de muita gente, né? Grandes metrópoles. Mas agora está sob controle. Olha, nós estamos fazendo total ação, né, para se controlar, total forma de controle para a vacina, a gente não né? possa. A vacina é a única saída, né? E lembrar que nós estamos agora no dia 18, dia 31 de novembro, com a segunda fase da vacinação, que vai o público adulto jovem, de 20 a 29 anos. Né? Nesse período aí. Nesse período, onde o dia D vai ser no dia 31 de novembro, para esse público jovem agora, que também é uma outra fase, onde também a imunização não se completou. E a terceira idade está imune ou também sofre? Não, a terceira idade, lá atrás houve a vacinação, que justamente por causa disso que não houve essa lacuna da doença. Quem teve a vacina no período passado está tranquilo. Isso. Inclusive foi antecipado de 6 meses a 1 ano, que é a dose 0, né, justamente para tentar evitar a progressão da doença. São 12h24. Eu quero também aproveitar a presença do secretário de Saúde de Campo Grande, Dr. José Mauro Filho. Tem muita dúvida sobre UPA, UBS, UBSF. Vamos falar de saúde mental, de saúde em Campo Grande. Estou com uma notícia aqui que CESAL hoje convocou 27 médicos e vários outros assuntos aqui no Giro Notícias. Agora nós vamos dar o giro pelas finanças. Nosso analista de finanças pessoais, João Vitor Faedo, traz seu comentário aqui no Giro Notícias. João. Olá, meus amigos. Como vão? Você costuma ter dias de lazer e descanso com a sua família e com seus amigos? O lazer faz parte de uma vida produtiva e saudável. Então, qual a qualidade dos momentos de lazer que você tem? Quando está passeando, você está de corpo e alma naquele passeio? Muitas pessoas que converso relatam a mesma dificuldade. Às vezes até saem com os filhos ou com os amigos, porém a cabeça ficou no trabalho ou em algum outro assunto. O resultado disso é que não desfrutam do momento. Ou então, vão para se divertir e voltam cansados do que estavam antes. Isso se deve porque não desligam a mente e nem o celular do que está acontecendo fora dali. Momentos de lazer são muito prazerosos e essenciais para que a nossa vida ande em equilíbrio. Porém, é preciso colocar a sua energia e o seu foco nessa atividade. Ter momentos assim, de plenitude, faz muito bem para a nossa saúde financeira, porque nos reabastece de energia e novas ideias surgem nesses momentos. Nos momentos mais descontraídos, podemos encontrar as soluções para grandes problemas. Desfrute de tempos de descanso e lazer com as pessoas que você ama. Sua produtividade será muito melhor. Tenha um bom dia e um dia bem produtivo. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. No campo, tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar.
No Sicoob, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você. Procure sua cooperativa. Sicoob. Faça parte. De Pizzas está com uma super novidade. Servindo café da manhã a partir das 7h30. No almoço com pratos executivos. Ambiente familiar e aconchegante. Venha almoçar com a gente. De Pizzas. Agora também com salgadinhos para festas e coquetéis. Siga-nos, @de Pizza Delivery. Avenida Júlio de Castilhos, 2958. Entregamos pizzas, lanches e salgados o dia inteiro. Disque entrega 3361 5050 e 99234 9203. E 99234 9203. Rádio Hora. 92 FM. Pai, que horas você chega em casa? Quero te mostrar uma coisa. Sabe aquele drible que você me ensinou? Aquele da viradinha? Eu treinei a tarde toda e já tô craque. Vem logo, pai. Tô te esperando. Tem gente esperando por você. Pilote com segurança. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A JV Ensino Traduções e Interpretações em Libras é a primeira empresa especializada em acessibilidade da pessoa surda no Mato Grosso do Sul. Proporciona o melhor curso de capacitação em Libras, Incompany, curso de leitor, transcritor e processo seletivo de pessoas com deficiência. Você que precisa de um intérprete ou tradutor de Libras para festas, eventos, entre em contato com a JV Ensino 999425148. JV Ensino especializada em Libras. Visite nosso site www.jvlibras.net.br. Rádio Hora. 100% gospel. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura. Oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. Rádio Hora. 99911-9689. Rádio Hora. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h29, 12h29, converso com o Dr. José Mauro Filho, secretário de Saúde Pública e que vem, secretário de Saúde do município, né? Tem uma foto do jornal Correio do Estado do dia 22 de outubro, para quem está acompanhando aqui pelo Facebook, pode ver a foto e eu quero perguntar ao Dr. José Mauro. Aqui está, UPAs cheias, postos vazios. Implantado há 9 meses, o programa que estende o horário de atendimento das UBSs de Campo Grande não atingiu o objetivo de tirar a superlotação das unidades de pronto atendimento, as UPAs. Várias unidades foram visitadas pela reportagem no início da semana e o resultado foi muita demanda e longas filas nas UPAs e um marasmo nos postos. Então vem a pergunta, doutor José Mauro. O que é UPA, o que é UBS, o que é UBSF, e no primeiro momento de um acidente, de uma, sei lá, de alguma necessidade, procurar onde primeiro, doutor Samuel? Qual a diferença? Nós, quando assumimos a Secretaria de Saúde, nós estávamos no meio de uma epidemia de dengue, né, onde chegávamos a ter em torno de 5.500 atendimentos dias nas 10 UPAs. Então é um local onde deveriam procurar aquelas emergências, por isso que são classificados. Né? Se usa uma classificação em cores, onde 80% dos pacientes que procuram as UPAs são pacientes que poderiam ser tratados nas UBSs ou UBSFs. As UBSs e UBSFs, o que diferencia são os programas ministeriais da época onde foram criados. Hoje, por exemplo, o programa ministerial é o Saúde na Hora. Campo Grande ainda tem as clínicas da família. Então, são uma série de programas destinados à atenção primária, atenção básica, onde recebe determinadas nomenclaturas. Mas, na verdade, todas são unidades básicas.
de saúde, onde poderiam receber esses pacientes, que 80% desses pacientes que estão procurando as UPAs, que são unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas. Poderiam ir. Esse é um diagnóstico, assim. Primeiro, implantou-se em Campo Grande, mas o decreto ministerial do nosso ministro Henrique Mandetta, ele não tem pouco mais de 2 meses, né, onde instituiu o financiamento, porque não basta você falar assim, agora nós vamos atender até às 10 horas ou até às 7 horas. Nós precisamos do financiamento, que é a habilitação dessas unidades. E Campo Grande foi contemplada com 15 unidades habilitadas recentemente. Todas funcionando? Todas funcionando. E agora nós precisamos qualificar, ou seja, fornecer serviços que dão mais resolutividade nessas unidades. Atenção, saúde bucal, exames laboratoriais, exames de raio-x, ultrassom. Enfim, nós precisamos equipar essas unidades para que elas possam ser resolutivas. E aí, esses pacientes que procuram as UPAs entendem que lá na UPA, pelo fato de já ter esses exames, já se faz tudo... Elas querem pular uma etapa. Querem pular uma etapa e, de certa forma, sobrecarregando o sistema. Mas nós tivemos já, assim, nós não temos ainda números para se fazer essa leitura, que no nosso entendimento não há um diagnóstico, como foi feito pela reportagem. Não há um diagnóstico fechado, de falar que não deu certo. Pelo fato de que nós tivemos uma diminuição de 20% do volume de atendimento das UPAs. Agora, é porque também houve um controle da dengue? Esse diagnóstico também não está muito claro, sendo que também o nosso clima não mudou também. Nós estamos agora prestes às chuvas de janeiro, de dezembro, onde nós poderemos ter retorno da dengue. Que hoje nós passamos em torno de 190 notificações mês, onde já tivemos mais de 9.000 notificações mês. Então houve uma certa diminuição das UPAs. Só que esse diagnóstico, para se afirmar que não deu certo, ou seja, que não está funcionando, não é bem isso que a Secretaria analisa, porque tivemos aí em torno de 20% de diminuição de volume de atendimento nas UPAs. Agora, é porque diminuiu a dengue ou é porque realmente há um aumento da demanda das consultas? Tá, então no caso de primeiros socorros, por exemplo, o paciente deve se dirigir primeiramente aos... Depende dos sintomas. Se for sintomas de falta de ar, né? De febre alta... Uma infecção intestinal... Sim, então depende muito dos sintomas. O que a gente observa nas UPAs, que 80% deveria estar nas unidades básicas de saúde. São os PSFs. Os PSFs que têm funcionamento em horário estendido, né? O importante também é dizer que a Prefeitura, nós estamos investindo em atenção primária. Fizemos agora um convênio com a Fiocruz, onde iremos formar o profissional médico de família, e não só o médico, como também a residência multiprofissional. Serão ofertadas 40 vagas. Até o momento já tivemos 30 médicos inscritos para esse programa, que terão a bolsa do Mais Médicos, que é um valor considerável, que dá para a pessoa acreditar nessa carreira de médico de família, que lá esse médico vai ser preparado para atender desde a gestante, a criança, o adulto, o idoso, e fazer ali o trabalho de atenção primária, que nós acreditamos que é a única opção para que a gente possa economizar realmente recurso público com a saúde, porque hoje nós estamos tratando consequências, né, que seriam diferente de você prevenir as doenças na atenção primária, né? Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas. A UBS, UBSF, qual que é a diferença na prática? UBS é a Unidade Básica de Saúde. UBSF é a Unidade Básica de Saúde de Família. Então, é um modelo de funcionamento, por exemplo, da UBS. Ela envolvia lá algumas especialidades, como, por exemplo, o ginecologista, o pediatra. Na UBSF,
o médico que está lá, ele é capacitado para atender todas essas especialidades de uma forma básica, né? Ou seja, a partir do momento em que a lesão ou a doença passa da determinada capacidade daquele profissional, ele é encaminhado para um ambulatório de especialidades. Mas nada mais é que formas de financiamento de determinados governos do passado que se instituíram essas siglas. Né? Qualquer uma que chegar atendido? Ele deve ser atendido, tem profissionais capacitados para isso, né? E a gente solicita à população que acredite que aquele profissional ele é capacitado, que ele vai ser atendido nas unidades, né? E, consequentemente, isso vai diminuir a necessidade de ampliarmos as escalas de plantão dos médicos, dos enfermeiros nas UPAs, que é um tipo de medicina de urgência e que ele custa caro e pouco resolutivo. Nas unidades básicas, essas doenças elas vão ser investigadas, vão ser acompanhadas por aqueles profissionais que vão fazer esse atendimento. Então é mais lógico você levar esse acompanhamento para essas unidades. Caso contrário, nós iremos investir em unidades que serão poucos resolutivas e mais caras. Cláudio Honor está perguntando, secretário Zé Mauro, quando que a Prefeitura vai comprar lâminas de cirurgia para o Hospital HU? Ele já fez o risco cirúrgico. Foi marcar o dia da cirurgia e o médico falou que não tem os equipamentos para fazer a cirurgia do joelho. Pediu para que voltasse daqui 3 meses para ver se até lá já terá disponível o material. E ele diz, o Cláudio Honor, que já está 3 anos no aguardo da resposta e ele gostaria de um posicionamento do secretário de Saúde, do José Mauro. O secretário de Saúde, José Mauro, ele não é o responsável pela compra de OPME do Hospital Universitário. O departamento de compras do Hospital Universitário é do Hospital Universitário. O que a Prefeitura faz são as contratualizações. As contratualizações, o município gasta, ano, 465 milhões para pagar os hospitais contratualizados, entre eles o Hospital Universitário. Então, a obrigação de comprar esses materiais para cirurgias é do Hospital Universitário. E eu acho que eu respondo dessa forma essa pergunta, né? Não tem nada, a responsabilidade não é da Secretaria, né? Com relação, só lembrando também que o conteúdo deste programa, secretário e ouvintes da Rádio Hora, ele está disponível e será disponibilizado a íntegra do programa da entrevista no site www.horanoticias.com.br. E eu estou aqui com a informação da divulgação, inclusive lá da CESAL, de que hoje pela manhã CESAL convocou 27 médicos para reforçar atendimento em unidades de saúde. Foram convocados hoje pela manhã esses novos médicos e que irão atender em unidades de emergência e urgência e emergência e na atenção básica. Médicos que serão plantonistas, residentes, médicos ambulatoriais e especialistas. Quais são esses especialistas, doutor Zé Mauro? Olha, quando nós assumimos em 1º de abril, nós fizemos um diagnóstico amplamente divulgado, que era em relação ao êxodo de médicos, profissionais médicos da rede pública. Nós tínhamos lá um volume de, a partir de 2017, em torno de 1.500 profissionais, e atualmente, quando nós assumimos, em torno de 990. De lá para cá, nós já conseguimos repor em torno de 130 médicos contratados por meio de contratação temporária. E também, nesse mesmo caminho, fizemos o maior concurso público da história de Campo Grande, onde foram 680 médicos em diversas especialidades para compor a rede pública municipal. Fato é que nós precisamos contratar esses médicos concursados. A proposta é que em torno de 45 dias a gente consiga fazer a convocação desses médicos concursados
nesse concurso último que teve, né, não só médicos, como todos os funcionários que fizeram o concurso. Há muito o que se avaliar em relação a novos serviços. Por isso, solicitamos ao Legislativo, à Câmara de Vereadores, que encaminhamos ali uma lei municipal, uma proposta de uma lei municipal que foi aprovada, que é a flexibilização do horário ambulatorial de algumas especialidades, na atenção especializada. Isso permite com que a gente traga principalmente aquelas médicas em idade reprodutiva que têm seus filhos pequenos, ou seja, elas vão compor essas unidades com a flexibilização de atender por produtividade e não por horário. Então essa lei municipal foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito e está em fase de implementação. Isso abriu um leque. Nós, na verdade, estamos aguardando agora a questão do concurso, certo, porque ali tem várias especialidades que na prefeitura houve um êxodo muito grande. Por exemplo, a reumatologia, a endocrinologia, a neurologia pediátrica. Então, assim, uma série de especialidades. Nós perdemos aqueles profissionais, que a maioria são médicas, pelo fato de não ter condições de cumprir carga horária, mas elas têm condições de cumprir metas, ou seja, quantitativas e qualitativas, e retornando ao serviço público. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir dessa forma. Hoje, inclusive, foram convocados um dermatologista pediátrico, um endocrinologista, que você disse que não tem, carga horária de 12 horas semanais, e um psiquiatra que atuará 24 horas por semana. E lembrando que os profissionais convocados que não comparecerem à Secretaria Municipal de Saúde em até 3 dias serão considerados desistentes. Então, os médicos que estão sendo convocados têm o prazo de 3 dias, doutor Jamal. Tem tudo isso. O médico ele se interessa, a gente contrata e muitas vezes ele não assume. Ele não vai tomar posse. Agora, em relação à questão psiquiátrica, né, estivemos junto com o secretário de Estado no hospital Nosso Lar, onde estamos avaliando a possibilidade, já em fase de contrato, de mais 30 leitos, totalizando ali em torno de 60 leitos psiquiátricos a mais para serem ofertados. E a questão do CAPS, que nós estamos implementando, já está em fase de análise e de processo de construção, de licitação, de obra, para poder adequar a unidade básica Copa Vila em um CAPS para mais 20 leitos, principalmente o AD, o álcool e droga, e o juvenil, que é um perfil que nenhum hospital quer contratualizar. Então nós tivemos uma política pública. Por quê? Em função da recuperação, que é complicada? Porque ele é predador. Ele preda o psiquiátrico, o outro perfil de paciente psiquiátrico. Ele faz o outro perfil, né, que é a doença psicológica mesmo. O álcool e droga, além dele ser mais agressivo, ele preda esse outro perfil de paciente, fazendo com que ele use droga, com que ele seja influenciado de alguma forma. Podre no meio ele é um predador. Então, muitas vezes, ele não dá para misturar esses dois perfis. E ele dá mais trabalho, porque você tem que ter uma estrutura diferente. É uma estrutura bem diferente em relação ao que existe nos outros perfis de doenças psiquiátricas. Doença mental tem aumentado muito? Eu acredito que seja depressão, ansiedade, não só acredito, como já tem se demonstrado, não só no Brasil, como países muito mais desenvolvidos. Isso até alimentação, é até a própria discussão que eu tive com o próprio ministro, né, em relação à tecnologia. Essas maquininhas que a gente usa no bolso aí é um grande fator de doenças psiquiátricas. A pessoa ela fica no mundo à parte. As nossas crianças têm tido acesso cada vez mais precoce, e tem se demonstrado que está se aumentando o índice de suicídio, o índice de depressão, e em diferentes fases, em diferentes países.
Então isso... Em função da tecnologia. Das novas isso tecnologias. É uma ferramenta fantástica, mas também é um veneno. Tem tido efeitos colaterais já comprovados. E que vão ser cada vez mais notícias daqui para frente. E onde vem o atendimento, inclusive já autorizado pelo Ministério da Saúde, de yoga através do SUS, trabalhos de meditação, para trabalhar a mente da pessoa humana. Eu acredito que nós vamos passar bem futuramente a questão até de regulamentação de uso. Porque... Aqui em Campo Grande já tem não, profissionais atendendo? Eu acredito que a gente vai ainda passar por um diagnóstico. Porque Água não Boa, uma cidade de Mato Grosso, já tem profissionais trabalhando meditação e yoga. Sim, não, isso aí é as PICs, né? A questão das através da própria Secretaria de Saúde. Das terapias alternativas, né? Aqui em Campo Grande a gente já teve, inclusive lá na CESAL, uma amostra desse trabalho. O vereador Livre tem sido sempre muito atuante nesse segmento, tem tido colocado essas terapias, essas entidades em diálogo com a Secretaria para desenvolvimento de políticas relacionadas a isso daí. Mas isso envolve portarias ministeriais que regulamentam e que também financiam. Porque em Campo Grande também tem esse histórico. Primeiro se abre lá uma unidade, primeiro se abre uma UPA, mas não se tem uma habilitação e uma qualificação. Isso faz com que aquela unidade não tenha recursos para se manter e essa unidade fica a cargo do município custear com dinheiro de tributos, como o IPTU. Que já está tudo comprometido. Exatamente. Só para você ter uma ideia, das 10 unidades de pronto atendimento, nós temos 4 que são CRS, Centro Regional de Saúde, que não tem financiamento. Né? Então, mas estariam aptas? Que na verdade elas são UPAs. Elas funcionam exatamente que nem as UPAs. Deveriam ser mantidas pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério, mas não tem linhas de financiamento. Então a gente não consegue recurso. Então a alternativa é, a partir do momento que se tenha, por exemplo, unidades hospitalares próprias, né, para tentar diminuir talvez o número de unidades, isso é uma discussão que tem que ser feita a nível da sociedade, porque a gente tem hoje 10 UPAs, 6 com... Agora conseguimos habilitações e qualificações de mais 5, né? Só tinha uma qualificada. E a partir daí, ou desenvolver outras unidades que tenham habilitações, né? Mas que não prejudique a assistência desses centros regionais de saúde que existem hoje em Campo Grande, que são 4, né? São 12h49. Eu estou conversando com o secretário municipal de saúde, Dr. José Mauro Filho. Tem mais ainda, vamos fazer uma análise geral da saúde em Campo Grande já. Agora nós vamos dar um giro pelas informações com o nosso repórter Humberto Ferretti. Fala dos brasileiros que já pagaram 2 trilhões em impostos em 2019. O Brasa encerrou o terceiro trimestre do ano com a conta no azul. Brasileiros já pagaram 2 trilhões de reais em impostos em 2019. É o que diz o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O número indica que, em média, municípios, estados e a União morderam cerca de 10 mil reais daquilo que cada trabalhador recebeu de salário entre janeiro e outubro. A marca de 2 trilhões foi atingida 14 dias antes que no ano passado. Ou seja, a arrecadação cresceu em 2019. Em nota, a Associação Comercial disse que um aumento era esperado, seja por conta da inflação ou pelo avanço da economia, mas avaliou que é preciso cortar gastos no setor público, ao afirmar que o Brasil é o país que mais cobra impostos entre as nações em desenvolvimento, porém não oferece serviços de qualidade ao cidadão. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet, no site impostômetro.com.br. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. A mais ouvida, a que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. 12 horas e 52 minutos. Faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Cicobi União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você já tem conta no Cicobi? Campo Grande tem o Cicobi União Mato Grosso do Sul, na Galeria Via Parque, na Via Parque, esquina com a Mato Grosso. Tem na Euclides da Cunha 432, Jardim dos Estados, e também em Sidrolândia. Cicobi União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Rádio Hora. 100% gospel. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Rádio Hora. 92 FM. Atenção, motorista de aplicativo. Chegou o Motora. A menor taxa é aqui. Venha ser nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito mais por corrida. Seja um de nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e mais barato. Baixe o app Motora e venha fazer parte da nossa equipe. 92 FM. Rádio Hora. 99911-9689. Giro Notícias. Com Gino Rondon. São 12 horas e 53 minutos. Treinamento de oratória lá na ESA, na Escola Superior de Advocatícia, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de Mato Grosso do Sul. Estarei ministrando um treinamento de oratória não só para advogados, empresários, profissionais liberais, dias 21, 22 e 23 de novembro. A ESA OAB fica ali na Avenida Mato Grosso. É só ligar 998712265, 999120709 ou direto lá na ESA OAB 33424000, 33424000, e garantir a sua participação nesse curso de oratória que estarei ministrando dias 21, 22 e 23 de novembro. E o dono da Havan planeja a entrada no futebol com uma arena de 15 milhões de reais. Uma arena moderna para 15 mil pessoas, construída em 6 meses, com custo inicial de 15 milhões. É a promessa do empresário Luciano Hang ao Brusque Futebol Clube, clube que foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro este ano. Ele é conhecido pelo apoio ao presidente Jair Bolsonaro, dono da empresa Havan, e ele se movimenta para transformar também a agremiação catarinense em clube empresa e aí controlá-la. Então ele vai investir lá em Brusque, Santa Catarina. 12 horas e 55 minutos e a Justiça negou prisão domiciliar para Nami. Jamil Nami teve mais um pedido de prisão domiciliar negado pela Justiça e a transferência dele para o presídio de Mossoró deve ocorrer em breve. E a liderança absoluta, tudo manchete na primeira página do jornal Correio do Estado de hoje. O gol do atacante uruguaio Arrascaeta foi suficiente para garantir mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o CSA. O rubro-negro mantém a vantagem de 10 pontos sobre o Palmeiras na tabela de classificação. 12h56, estou conversando com o secretário municipal de saúde, Dr. José Mauro Filho. Fez uma análise já, mostrou a diferença de UPA, UBS, o BSF, falou da saúde mental, a saúde de um modo geral, falta de medicamento nos postos de atendimento. Tem tido muita reclamação, secretário? Tem acontecido falta de medicamentos que são
obrigatórios, o município fornecer? Existe uma lista de medicamentos obrigatórios, Gino. Nós estamos com em torno de 86% atingimos essa lista. Por que não 100%? Porque existe a questão de licitatória, que muitas vezes aquela empresa ganha e não entrega. Ou ela dá um deserto, nenhuma empresa se interessa em vender esse medicamento. E para que concorre, né? Pois é, uma boa pergunta. Só que existe uma questão de necessidade de transparência, independente de você precisar do medicamento ou não, porque são recursos públicos. Em insumos, em torno de 94% de insumos estamos completos na nossa rede. Então, assim, nunca estivemos tão bem, né? A gente não costuma olhar para trás, mas são números que a gente considera adequados. Estamos em busca de completar essa lista 100%, embora entendemos que é difícil por esses fatores. Até mesmo alguns medicamentos, a própria indústria farmacêutica deixa de produzir por algumas fases do ano, ou então a gente não consegue comprar esse medicamento. Os mais procurados, diabetes, hipertensão... Remédio para pressão, antibióticos, os mais procurados geralmente são esses daí. Sim, muitas vezes não tem mas tem um similar. Muitas vezes, por exemplo, já teve situações de não ter a ranitidina, que é um remédio para o estômago, mas tinha omeprazol, e muitas vezes isso não é ofertado. Então nós estamos num trabalho também de conscientização dos nossos técnicos, os médicos, para fazer a prescrição dos medicamentos similares que nós temos na rede, para também não ficar o paciente desassistido. Nós estávamos comentando em off sobre uma situação que eu já vi em outras cidades. Campo Grande deve receber uma demanda do Estado que supera a capacidade de atendimento ou que dificulta, tirando a vaga de quem mora aqui, de quem é de Campo Grande e tudo. E não tem como deixar de atender, né, secretário Zé Mauro? Olha, é uma conversa que nós, juntamente com o secretário de Estado, nós sempre nos deparamos com essa dificuldade, né, que nosso Estado é um Estado relativamente pequeno, né, tem 2.700.000 habitantes. Se for comparar, por exemplo, com Fortaleza, tem mais de 6 milhões de habitantes. Então nós temos um Estado pequeno, mas impacta diretamente na saúde pública quando nós nos deparamos com os números de cartão SUS. Por exemplo, Campo Grande tem 1,5 milhão de cartão SUS. Ou seja, como se nós tivéssemos uma população de 1,5 milhão, mas nós temos ali uma população de cerca de 900.000 habitantes, com recurso para 900.000 habitantes, e atendendo 600.000 habitantes estão e atendendo 1,5 milhão. Por isso que existe aí a CIB, né, que é uma câmara de todas as secretarias municipais do Estado, para fazer essas pactuações e também tentar fazer uma compensação financeira para Campo Grande, tendo em vista da utilização. Só que não é fácil, tendo em vista que existe, de certa forma, um cadastro em Campo Grande de pessoas que se acredita que seja de Campo Grande. Então isso também é um motivo de preocupação do Ministério da Saúde, de se achar um modelo de recadastramento daquelas pessoas que realmente são daquela cidade. Não pelo fato de não atender as pessoas, mas de direcionar investimento, certo? Tem que ter uma compensação. Exatamente, para aquele município que está sendo sobrecarregado. Isso é uma característica não só de Campo Grande, de todas as capitais, e de certa forma existe uma lacuna que deve ser preenchida, né, que é a questão financeira, porque isso aumenta a necessidade de medicamentos, a necessidade de leitos hospitalares, a necessidade de recurso financeiro. Profissionais também. Exatamente. Né? Secretário, o Brasil passa por uma carência em várias áreas. Nós vivemos um clima de insegurança em vários locais do Brasil, uns mais violentos, outros menos. Questão de saúde também, muita gente reclamando. Até que o Brasil, aqui em Campo Grande, realmente, em relação a outras cidades que eu tenho conhecimento, ela tem um diferencial no atendimento da saúde pública. Mas nós temos que trabalhar, como o senhor mesmo disse, vamos fazer comparativo com o passado, com situações piores. Nós temos que aumentar a régua, elevar essa régua para a gente melhorar cada vez mais. E tudo vem da educação.
eu acredito, tenho certeza nisso. Que, na sua opinião, como profissional da área médica, como secretário, como cidadão, o que deve fazer para melhorar? Qual a saída para o Brasil realmente conseguir atingir esse patamar? Tem saída? Qual que é a previsão? Será que a nossa geração vai conseguir ver essa revolução acontecer através da educação? Quando a gente vê uma situação, por exemplo, da Lava Jato, onde, ao invés de termos um avanço, a gente tem um retrocesso do Supremo, quer dizer, onde todo mundo quer o resultado, porque não foi uma pessoa que estava na Operação Lava Jato, foi um sistema todo, um partido que governava o Brasil. E a Operação Lava Jato foi lá, prendeu, apontou, tem, né, e o trabalho que está sendo feito de investigação, quer dizer, e a gente vê retrocesso por parte do Supremo. Tem solução para o Brasil? Olha, já que a minha opinião pessoal, né, é que nós não deveremos vencer essa situação sem a ferramenta da educação. Não adianta mais médicos, mais profissionais, se nós não tivermos fogo, né? Uma ferramenta da educação. As pessoas terem ali a sua formação, a sua possibilidade de você evoluir. Tem uma situação, Eugênio, que eu vivenciei na pele, quando eu era plantonista de Cubatão. Eu vou só rapidamente exemplificar, porque eu acho que vem muito... Eu lembrei desse fato, que quando você me pergunta. Eu era plantonista de clínico lá em Cubatão, e um dia das mães eu fui atender um surto psicótico dentro de uma comunidade, que é uma favela, né? E um filho que tinha espancado a mãe no Dia das Mães. Então aquilo ali me marcou assim profundamente. Eu falei, e eu olhava o cenário que essa pessoa estava inserida, e você não vê futuro. Quando você não vê futuro, aí você abre margem para criminalidade, para situações erradas que a gente sabe que o país não vai para um caminho certo. Então, se não existir uma educação, nada mais vai ser possível. Saúde, educação, segurança pública, diversos segmentos da nossa sociedade. E eu acho que assim, o nosso país ele amadureceu, passou por fase de amadurecimento. E eu acredito muito nesse país. E o fato disso que eu saí da minha vida privada, dei meu nome para a opinião pública. Eu estou aqui hoje defendendo uma secretaria que tem diversos problemas e, historicamente, se a gente for analisar a história de forma bem técnica, nós vamos ver que nós evoluímos muito, né? As nossas unidades hoje, as UPAs, por exemplo, tem lá o dentista, tem lá o pediatra, que muitas vezes fala que não, mas tem uma escala de 6 pediatras no plantão noturno na maioria das UPAs. Durante o dia tem pediatras também, tem lá odontólogo, tem clínico, tem medicamentos, ou seja, nós evoluímos. Se for comparar com o passado, a gente vai ver que evoluímos. Essa análise fria, normalmente ela é questionável, mas a evolução existe. E a saúde é uma necessidade do ser humano. Se você chegar em qualquer país desenvolvido, como eu tive amigos que vieram do Canadá recentemente, e perguntou lá o que era ruim no país. E era a saúde. E esses amigos médicos que estavam indo lá fazer curso, ficaram impressionados com o sistema de saúde e a opinião da população como sendo uma situação ruim. É lógico que temos que trabalhar de 3 linhas. Na minha opinião, nós temos que trabalhar em 3 linhas. Para acudir, para apagar o incêndio, que seria, chegamos na epidemia de dengue, tivemos que arrumar mais médicos, mais remédios, botar todo mundo para ser atendido. Temos que trabalhar em projetos a médio prazo, ou seja, em contratação de mais cirurgias, em Hospital da Moreninha, né, que nós deveremos implementar ali um centro de cirurgias eletivas, um day clinic, e projetos a longo prazo, porque nós temos que trabalhar com essa cidade realmente com 1,5 milhão de habitantes. E como é que será daqui 10 anos? Em torno de 1,5 milhão de habitantes. Então nós temos essa perspectiva. Se nós não trabalharmos com os projetos a longo prazo, nós vamos ficar aqui pagando conta como a maioria da população só faz. Fogo.
apagando fogo. E não é essa a intenção. Nós temos que aproveitar esse alinhamento político. Hoje nós temos lá o ministro da Saúde que está nos atendendo com toda a boa vontade, mas nós temos que levar bons projetos. Nós temos que levar bons projetos dessa necessidade que nós temos. Não é cortar fila, não é privilegiar, e sim apresentar esses projetos de forma clara para que nós possamos receber esses investimentos. E eu acredito que esse é o momento. Nós temos um prefeito que ouve a população, que é sensível à necessidade da maioria da população, principalmente da população carente, que não mede esforços diuturnamente para poder atender a população, alinhado com o governo do Estado. Ou seja, nós temos uma classe política totalmente alinhada, e por que não sonharmos em projetos a longo prazo? Então eu acredito nisso, e é por isso que nós estamos aqui dando nossa contribuição nesse momento, porque temos nossos filhos que vão se criar, vão vir os nossos netos e assim por diante. Secretário Municipal José Mauro Filho, realmente é tudo questão cultural, questão de educação para mudar a cabeça das pessoas. Que falta é inovação, que falta é gente preocupada em criar esses novos projetos para resolver problemas. É que a falta de tempo, a correria, a loucura que vocês, profissionais da saúde e em todos os setores vivem, é só apagando fogo. Apagando fogo. Tem que parar, tem que colocar profissionais para pensar, para inovar, para que realmente os problemas sejam resolvidos. 1h08, empolguei, né, Marrom? Falta uma semana, quando chega quer ficar uma semana fazendo o programa, né? Estamos indo embora. Marrom, Márcio, amanhã a gente volta ao meio-dia. Secretário, muito obrigado pela sua presença esclarecedora aqui no programa Giro Notícias, falando da saúde de Campo Grande. Eu agradeço à Rádio Hora, você, Gino, pela forma de entrevistar. Eu acho que talvez seja uma das entrevistas de forma muito assim, direta e muito profícua. Então eu agradeço a você, a todos os teus ouvintes, na Secretaria de Saúde. Eu agradeço imensamente a equipe que nós formamos, que os funcionários públicos, que hoje é o Dia do Servidor. Então eu parabenizo aqui todos os servidores públicos pela sua dedicação. Nós sabemos que muitas vezes são criticados, mas são pessoas fundamentais para que todos os serviços sejam oferecidos à população. Meu muito obrigado a todos e estamos à disposição na Secretaria de Saúde. Eu que agradeço, e ao Michel, assessor de imprensa, está aqui acompanhando o secretário José Mauro Filho. Muito obrigado. 1h09, vamos embora. Amanhã, 7 horas, Arthur Mário comanda o Jornal da Hora, e eu volto às 12 com mais uma edição do Giro Notícias. Tchau, um abraço. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.